Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo é sobre música. E para falar sobre música, Lauro Brandão. Tudo bem, Lauro? Tudo bem, e contigo? É um prazer falar contigo de novo e muito bom falar com o público do teu canal. É muito legal estar conversando com você sobre uma paixão, né? A gente gosta quem é falante, quem é comunicativo, gosta de falar, né? Eu, por exemplo, faço amizade na fila do banheiro, né? Encosto em alguém, eu quero falar, quero me comunicar, né? Então, eu gosto de falar, mas falar de paixão, então, aí é uma coisa ainda mais interessante. Nossa, tu sabe que eu me lembro, para quem não sabe, o Lauro, eu não sei, tu ainda continua fazendo o cover do Pearl Jam? Não mais. Infelizmente, a minha banda era toda de Porto Alegre, eu vim morar em Joinville, Santa Catarina. Eu cheguei a fazer 2 anos, depois que eu vim para cá, 3 anos, na verdade, eu fiz toda a minha agenda, continuei fazendo shows com os guris lá em Porto Alegre. Mas era muito desgastante, porque eu fazia uma viagem de 700 quilômetros, ou às vezes ia de avião só para tocar, e depois pegava e vinha embora, voltava para Joinville. Claro que sempre se pagou, né, a satisfação de tocar, ainda mais uma banda que eu gosto, e nós tínhamos um público, assim, em Porto Alegre era sempre casa cheia. E Porto Alegre, Caxias, Farroupilha, a gente sempre tinha um público muito apaixonado também, então sempre foi muito gratificante, mas chegou num momento em que é o seguinte, começa a pesar o quanto tu gasta de grana para satisfazer o teu amor pela música, que não remunera muito bem quando nessa condição, né, de ser um músico que toca esporadicamente e que ainda toca não toca assim profissionalmente, direto, cobrando por isso e cobrando bem por isso, né? A gente sempre tocou para que a cobertura fosse suficiente para pagar o nosso sorriso. Bacana, porque eu me lembro de ter ido num show teu do tributo a Pearl Jam, que foi na cidade de Caxias do Sul, né? Não sei para quem está nos assistindo agora, eu falo de Caxias do Sul e o Lauro está em Santa Catarina, né, Lauro? É isso aí, Joinville. E foi bem interessante teu comentário, viver da música, né? Como é que tu, falando com os músicos, enfim, e tu continua tocando, arranhando alguma coisa aí, Lauro, como é que tá isso? Continuo, é uma coisa, é um vício do qual eu não me liberto, né? Eu tenho uma brincadeira que é o seguinte, quando eu comecei a gostar de música, isso foi lá pelos 12, 13 anos, eu comecei a gostar de bandas de metal, né? As bandas de heavy metal, comecei a gostar de Ozzy Osbourne, de Iron Maiden, de Guns N' Roses e tal, e eu brinco que eu sou totalmente bem-sucedido, né? Eu vivo do metal, né? Só, só que hoje eu vivo vendendo aço, né? Eu não consigo viver de música, mas a paixão não sai. Então, o que acontece? Eu, morando em Joinville, eu continuo gravando as minhas músicas. Eu componho, sou compositor, então eu escrevo letras, escrevo músicas, e eu tenho um projeto, uma banda que se chama Voluta, que tem um disco gravado e tem uma série de outras gravações que estão em todas as plataformas digitais, né? Você encontra a Voluta com 2 T's, tu encontras a Voluta no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas possíveis, aí tu vai encontrar as nossas gravações. Mas assim, eu gravo, continuo gravando, continuo compondo coisas por paixão, né? Eu tenho uma outra profissão, infelizmente eu não fui suficientemente valente para me manter acreditando no sonho de me tornar um rockstar, né? E eu acabei indo para um outro lado, mas eu acho maravilhoso e sempre tem muito louvor por quem não desiste, quem faz da música a vida, né? Mesmo em tempos tão difíceis para um músico como agora, né? Eu fui fazer outras coisas, mas não paro eu vivo de outras coisas, vivo do metal, da venda do metal, mas eu continuo fazendo música, continuo compondo, continuo escrevendo, continuo gravando, inclusive logo tem coisa nova saindo. Maravilha! Então o metal tá em, tá em ti, né? Vende Metal aço, também, né? canta metal e é isso aí, né? É uma loucura. É,
a brincadeira do metal assim com a música é muito mais uma zoação, assim, porque agora o que eu faço com a Voluta já é um pouco mais ameno, não é mais metal, mas ainda tem solos de guitarra, ainda tem batidas mais frenéticas, né? Eu gosto do rock, minha escola é o rock, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu acho que eu vou lá com 80 e poucos é o que eu vou estar fazendo ainda. E me diz uma coisa, a Voluta, ela é uma MPB? Ela vai para qual linha de rock, um pop rock? Qual linha que ela vai? Vou te Canta dar aí um uma pouquinho para referência. nós aí. Vou te dar uma referência. Ninguém gosta muito da questão dos rótulos, assim, né? Mas eu vou te dizer uma coisa: meu desejo era ser o Humberto Gessinger, né? Então é isso, é numa linha bem Engenheiros do Havaí, assim, sem vergonha nenhuma. Depois no final aí tu vai terminar o que tu acha de terminar o vídeo aí dando uma palhinha para nós. Mas Ah, eu acho que eu posso poupar os nossos, o nosso público disso. queremos coisa nova aí. Olha só, falando nessa questão aí que tu, no caso, ama música, mas não vive da música, né? Como é que tu tá vendo teus companheiros da música aí, que vivem da música, nessa questão toda aí que a gente está tendo atualmente, né, com a pandemia? É um momento terrível, assim, né, em que a gente vê a privação do ofício de muita gente que vive da música, que depende da música, né? Tem uma série de amigos que vivem de fazer shows todos os dias, violão e voz, fazer show com banda, em bares, em pubs, e essas pessoas foram privadas de fazer isso. Né? Claro que se criou uma série de movimentos para tentar, assim, de uma forma comunitária, ajudar os músicos, né? Houve, no início da pandemia, uma série de lives, todo mundo fazia lives e tentava arrecadar doações e ajudas do público. Mas isso, num determinado momento, cansou, né? As pessoas não... Está todo mundo estressado com a situação da pandemia e com a reclusão. Então, assim, chegou um momento em que está todo mundo pensando em si e em como passar por esse momento e sair disso, e aí acontece que o músico ficou largado. A iniciativa pública não pensou nos músicos, não pensou na cultura, né? E eu acho que é o seguinte, não quero entrar muito nesse campo da política, porque senão a gente precisaria de uns 3 programas para falar sobre, mas nós sabemos que esse governo que aí está não tem o interesse no desenvolvimento cultural e intelectual, não tem esse interesse. Então, a pandemia, num determinado momento, vem para calar aquela classe de pessoas, ou aquelas classes de pessoas que seriam os principais críticos, né, desse governo, né, por ter um desalinhamento de interesses, né. Então, não vou entrar nessa seara, mas, assim, não se fez nada pelos músicos, não se fez nada pelo pessoal do cinema, dos teatros, enfim. Os artistas padeceram, né? Agora estão começando a recolocar a vida nos trilhos e a gente imagina que logo, com segurança, essas pessoas possam voltar a fazer o seu ofício, ganhar o seu dinheiro, né? Ganhar o seu sustento, fazendo aquilo que sabem e que gostam, né? E porque é uma questão, a música é uma terapia também, né, Laura? Quando a gente fala em música, é um alento para as pessoas também que estão reclusas, que vivem disso, enfim, tu falaste muito bem, né? Então eu não vou entrar em méritos aqui de questões políticas, mas eu vejo que a cultura e a educação já é uma longa data que precisa ser assistida de uma outra forma, né? Tu vê ainda esse grito da música também não julgando classes musicais, mas entrando nessa ciranda aí de novos talentos surgindo, porque hoje a gente, esse pessoal que tu falaste ali, Humberto, né, tem o pessoal ali, né, antigos engenheiros, e tudo Capital Inicial, né, indo para essa linha ali. Como que tu vê a inserção de novos músicos? Eu acho que sempre existe a renovação, né? Falando assim um pouquinho do gênero que eu mais gosto, enfim, que é o rock and roll e as suas variações, tem aquela coisa, assim, tem uma lenda, né? Tem uma falácia popular aí que se diz assim, o rock está morrendo. O rock não está morrendo, nem nunca vai morrer. O que acontece é que o rock clássico que se ouvia lá na década de 70 e 60, que é o berço desse rock popular que nós conhecemos,
Aquele rock não está mais existindo. Por quê? Porque o rock foi progredindo, ele foi evoluindo, né? Ganhando novas roupas, novas cores e tal. Então, aquele rock, hoje, ele é menos praticado, né? Surgem menos bandas novas fazendo aquele tipo de rock. Nada de errado com isso, é só um processo de evolução. O que se vai fazendo é, o tempo todo, tendo renovações. Então, a molecada começa a gostar de música, começa a se interessar por um instrumento. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Hoje tu consegue comprar um instrumento de uma forma mais fácil, tu compra um bom instrumento, tu aprende a tocar, faz cursos, né, no YouTube, online, tu aprende a tocar minimamente um instrumento e consegue tocar, consegue realizar, né, algumas peças tocando bem, inclusive, a molecada hoje muito ligada, né, nos meios digitais como forma de enriquecimento cultural, intelectual, enfim. Então, a gente vê que essa comunicação está facilitada, né? Quando eu comecei a tocar, era muito difícil, eram poucas pessoas que tinham... E olha que eu nem sou tão velho assim, mas eram poucas pessoas que tinham condições de comprar uma boa guitarra, de comprar um contrabaixo, de comprar um equipamento de som para ter em casa, para fazer o seu home studio, né? Hoje, a coisa está tão mais fácil nesse sentido que a molecada grava em casa. Grava com boa qualidade, né? Tem cursos, se tu procurar no YouTube, tu vai encontrar cursos de como fazer excelentes gravações em casa. E são cursos bons, e são gravações boas que acontecem, né? Tu hoje vai numa loja com cartão de crédito lá do pai, tu compra uma super guitarra parcelado em 10 vezes facilmente, entende? Então, isso mudou. Eu acho que, assim, as facilidades é parte do desenvolvimento social, né? A gente está aí vendo que tudo evolui mesmo, no sentido de a gente ter mais facilidades para fazer coisas que há 10, 20 anos atrás a gente sofria um pouco mais para realizar. Então, assim, todo tempo está tendo gente nova interessada em música, escolas novas de música, novos gêneros musicais para serem aprendidos e para seduzir as pessoas para que elas queiram tocar, né? Então, existe a renovação constantemente. Agora, se tu me perguntares assim, dá para o cara fazer da música um ofício hoje? Aí essa pergunta, esse é um ponto muito pessoal, muito particular. Eu te digo assim, hoje isso é mais difícil. No outro dia eu estava vendo uma entrevista, se não me engano, foi o cara do Kiss que comentou alguma coisa, o baixista do Kiss havia comentado que o rock estava morrendo. E aí o Dee Snider, que é um vocalista do Twisted Sister, vai lá e retruca ele, diz que não está morrendo coisíssima nenhuma, né? Que inclusive ele dá muito valor para as pessoas que estão querendo fazer música hoje, que estão gravando música, que estão querendo montar bandas e fazer coisas hoje, porque essa gente que está fazendo isso hoje meio que já sabe que não vai ficar super milionário se lançar um disco, entendeu? É muito mais por paixão do que na década de 70. Ele faz meio que uma analogia, mais ou menos isso, tá? Não são exatamente essas palavras, mas é mais ou menos nesse sentido. Na década de 70, o cara tocava bem, tinha um nível certo de virtuose e tal, e montava uma banda, um conjunto com as mesmas características e os mesmos interesses. Ele tocava, alguém ia gostar, gravava um disco, daqui a pouco ganhava um bom dinheiro como músico, construía uma carreira bem sólida, né? Hoje tem muita oferta, muita gente fazendo som, talvez tenha mais oferta também de outras formas de entretenimento, e aí é menos gente gastando para ouvir música, enfim. Não sei, eu tenho essa impressão de que hoje é mais difícil fazer sucesso, né? Mas não é mais difícil fazer música. Tem uma galera aí que faz música e, assim como eu, faço outra coisa profissionalmente, mas sigo fazendo música porque é por paixão. Só isso. O LP vai ficar na parede pendurado, né? Que triste isso. Eu tenho um sonho eu tenho um sonho de gravar um disco em vinil, de lançar um disco da Voluta em vinil. Eu acho que isso seria assim o máximo da resistência, né, em tempos como hoje, gravar um disco em vinil. Então, isso é uma coisa que eu quero fazer, tenho esse desejo de realizar, né? Mas eu sei que o quanto difícil isso é, porque com as plataformas digitais, aí, Spotify, Deezer, não sei, me parece que culturalmente as pessoas não ouvem mais discos inteiros, sabe? De começar a ouvir a primeira música, a segunda, entender a intenção do artista de compor um disco e uma historinha, né? Não, o cara vai lá e ouve uma música ou outra, né?
E, não sei, parece que mudou a forma de consumo também de música, né? Tu vai lá e pinça uma coisa ou outra, mas é mais difícil as pessoas ouvirem discos. Eu sou antiquadíssimo, né? Nesse sentido, eu chego em casa, gosto de botar um vinil, botar um disco pelo lado A, eu tenho todo um cuidado de não começar pelo lado B, de ouvir o disco, eu gosto de ouvir disco. E quando tu comentaste também, tá mais fácil, mas o músico não consegue viver disso, né? Então, qual que é o contraponto disso tudo? E na medida também que vai havendo uma evolução de sociedade, uma evolução até dos gêneros de música, vão se criando muitas outras ofertas, né? E a gente sabe que o seguinte, né, uma coisa interessantíssima, qualquer coisa que tu fizer, ela não é um gosto exclusivo teu, né? Se tu publicar uma coisa muito diferente de tudo que existe, vai haver uma legião de pessoas que vão se identificar com aquilo e que vão gostar daquilo e que vão passar a prestigiar aquilo, aquele novo, né? Vamos imaginar alguma coisa extraordinariamente nova. Sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo, sempre vai ter um público, né? Basta que aquilo ganhe projeção. E a gente percebe que o mercado da música, ele tem ondas, e quem dita o caminho para onde vai, muito mais do que o gosto das pessoas, porque o gosto das pessoas continua. Ainda existe uma infinidade de pessoas que gostam de rock clássico, né? Mas elas não veem mais bandas de rock clássico, porque essas bandas não são mais lançadas, não são mais projetadas, não ganham visibilidade. Hoje tem outros gêneros que ganham visibilidade. Não é o público que define isso. Quem define isso, de certa forma, é a indústria fonográfica, né? É triste o que eu vou te falar e parece meio assim, parece meio teoria da conspiração, né? O que faz sucesso não é o que tu gosta. O que faz sucesso é o que a indústria quer que faça sucesso. Então, os caras definem o que tu vai ouvir. Né? Ah, não, mas eu é que escolho as músicas que eu ouço na rádio. Sim, mas tu não escolhe o que toca na rádio. Tu escolhe uma das coisas que a rádio te propõe. Mas talvez, se tu tivesse acesso a muito mais coisas que não aquilo que está ali empurrado, porque a indústria quer projetar aquilo naquele momento, tu ia gostar de mais coisas, tu ia conhecer mais coisas. Entende? Então, assim, sair da caixinha, a gente sair para olhar para fora do mainstream, nos mostra que tem muito mais coisa com que a gente pode se conectar e gostar muito mais. E que pode ser muito mais enriquecedor, né? Às vezes uma banda lá totalmente desconhecida faz coisas geniais e tu fica assim, oh, meu Deus, por que esse cara não faz sucesso? Porque a indústria da música não quer que aquilo faça sucesso naquele momento, né? Hoje a gente vê, não sei, não quero citar exemplos aqui para não ser um cara mau, assim, né? Mas o que toca repetidas vezes nas rádios, a galera acaba gostando, porque toca muito, né? E ninguém conhece a Cabala de Porto Alegre, que é fantástica, é uma mistura de Faith No More com Black Sabbath, com letras em português, sabe? O Brasil não conhece a Mosaico Adulto aqui de Joinville, que é uma coisa, talvez, que deveria estar lá no movimento de Brasília, na década de 80, junto com os Paralamas, junto com a Legião Urbana, pela grandeza que tem lírica, né, poética e também instrumental. O Brasil ainda não conhece o Augusto Ginjo, o Guto Ginjo, um menino aqui de Joinville, que é fabuloso. O que não está tocando na rádio, na maioria das vezes, é muito melhor do que o que a indústria está querendo nos empurrar. E uma maneira disso é os podcasts, é Spotify, é o YouTube, para que essas bandas possam ter visibilidade, né? E quando eu pensei em falar em música, eu lembrei de ti, assim, na hora, mas eu não lembrava da Voluta, porque eu vi no teu Instagram isso, mas não estava, te confesso que não estava acompanhando o som. E por isso que eu quis instigar esse tema, porque ele é bem complicado, porque, como tu disse, a indústria faz uma venda, mas quanto público que tem e que não consegue se conectar com o que está acontecendo agora, né? Principalmente porque agora não tem mais shows, né? Devido à situação que a gente está vivendo. Então, começa a ficar um pouco difícil. E aí tu vê que o músico, para viver da música, tem que ser muito corajoso, né? Muito corajoso. E como a gente está falando que existe uma indústria que dita a regra,
e que projeta aquilo que vai ser a moda do momento, né, o que toca na rádio, o que as pessoas querem ouvir, porque é aquilo ali que elas ouvem, querendo ou não, e elas acabam tendo uma certa ligação com aquele modelo, com com aquela sonoridade. Aí tu imagina assim, o super músico, o cara que estuda X horas por dia o seu instrumento, toca pra caramba, aquele cara teria condições de fazer músicas muito melhores do que as que ele ouve tocarem na rádio. No entanto, chega à noite, ele depende, a vida dele é fazer música ali para se sustentar, ele vai lá e toca aquele monte de músicas de uma pobreza muito maior, lírica e de qualidade instrumental, mas é porque ele tem que tocar aquilo que as pessoas vão aprovar, né? Sabe? Eu fico pensando assim, eu vou falar agora com uma linguagem um pouco mais chula aqui, né? Mas assim, tu vai num bar aí que tu gosta, tá lá o cara com violão e voz, às vezes um baita de um músico tocando um monte de musiquinha mela cueca, assim, né? Aquelas musiquinhas pobre e tal. Tu não vai num bar, por exemplo, e o cara tá tocando Yes, Rush, tá tocando coisas de alta qualidade lírica e, sabe, o Clube da Esquina. O cara não toca João Gilberto. João Gilberto é chato. Claro, você foi doutrinado ouvindo outras coisas mais fáceis, mais palatáveis, né? Que cabem mais fácil no teu ouvido, que foram feitas só para vender, né? Então, tem isso, assim, eu acho que a indústria acaba virando um moedor de carne, sabe? Pega o super músico lá e reduz ele a um músico medíocre que faz sucesso na rádio só porque ele se submete a tudo que a gravadora quer, ele se submete ao jabá das rádios, enfim. Né? Então, nivela todo mundo por baixo, né? Sabe? Então, tem muito disso, eu penso, Graça. Tu acha que, então, todo mundo pode aprender música, pode entender música e ser um bom instrumentista, ou ser um bom cantor, enfim, tu acha que isso é uma coisa que não importa quanto tu tente, é um dom? Muito legal essa pergunta. Uou, agora nós entramos num caminho muito bacana. Eu gosto muito da teoria das 10.000 horas. Em 2016, eu li um livro que é do Daniel Goleman, que é, enfim, sobre foco, né? E o sucesso. As pessoas que são focadas têm mais resultados, melhores resultados, enfim, são pessoas mais felizes. Para quem não sabe, o Daniel Goleman, ele é o mesmo cara do Inteligência Emocional, que é também outro best-seller dele. E lá no meio do livro ele fala sobre a teoria das 10.000 horas. Ele disse que é o seguinte, ó, que tudo aquilo que a gente exercitar em 10.000 horas, a gente fica bom naquilo. Olha que negócio interessante. Né? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, e para mim faz todo sentido. Então, assim, tu consegue ser bom num instrumento se tu te aplicar bastante. Vai lá, tu tem disciplina, tu fica treinando, tu fica ensaiando, tu fica buscando coisas novas. Também não adianta tu ficar fazendo 10.000 horas repetindo a mesma coisa. Não vai evoluir. Tu vai fazer aquela pequena coisa muito bem quando terminar as 10.000 horas. Mas para ser um músico, eu acho que tem uma questão assim de evolução, de querer mais. Mas o cara treinando, o cara ensaiando, o cara chegando em casa, fazendo seus exercícios, tocando com os amigos, tocando com banda, tocando no bar, se expondo e tendo exposição à música, eu acho que quanto mais ele praticar, melhor ele vai ficar. Quanto mais a pessoa se interessar, qualquer pessoa, vou escolher que eu vou tocar violão. Quanto mais tu praticar, melhor tu vai ficar. Quanto mais frequência tu praticar, se tu tiver uma sequência de prática, tu vai melhorar. Acho que sim, qualquer pessoa pode tocar bem um instrumento desde que ela tenha muita dedicação. Né? E a questão do dom. Cara, o cara que nasce com dom, ele faz tudo isso mais fácil. Simplesmente. Mas quem é o músico melhor? O músico que mais treina ou o músico que tem o dom? Aí eu vou te fazer agora eu vou trazer para um campo que todo mundo vai entender. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Um é por inspiração, o outro é treino o tempo todo. Não é? Então, assim, o Cristiano Ronaldo, todo mundo fala, ele é um workaholic, ele é doido pelo trabalho dele, ele fica malhando, ele fica trabalhando todo o tempo porque ele quer ser melhor o tempo todo. O Messi não é tão maluco como ele nesse sentido, mas o Messi tem o dom.
Quem dos dois é o melhor? Bom, não se sabe. Um chegou num nível de excelência porque treinou muito, porque forçou muito a barra para aquilo acontecer. Muito afim, muito focado, né? E o outro nasceu com o dom para fazer aquilo. Então, eu penso que o músico também. Os caras estão no mesmo nível. Qual deles é mais inspirado? Cara, um teve mais facilidades para chegar nesse nível e o outro malhou muito para chegar nesse nível. Os dois têm um bom nível, os dois estão no mesmo nível, entendeu? Eu digo assim, que no sentido de que todo mundo pode sim ficar bom, né, para um instrumento. E não demerita em nada isso, essa pessoa que teve que ralar muito para chegar naquele nível técnico. Né? Vai ter outra pessoa que nasceu com o dom, não sei, está no DNA do cara fazer música. Ele vai fazer, vai chegar, de repente, naquele mesmo nível do cara que malhou um monte, né? Mas ele fez isso de forma mais fácil porque ele tem o dom. Laura, eu queria te agradecer por participar desse bate-papo. E recomendo para as pessoas, então, que procurem no YouTube, ou no Spotify, ou no Deezer, a música Contra Moinhos. Contra Moinhos escreve tudo junto, então vai ser a única que vai ser encontrada nessas plataformas. Contra Moinhos, da banda Voluta, Volutta. Contra Moinhos da Voluta é uma música falando sobre o Don Quixote, que é uma obra magnífica de Miguel de Cervantes, né, o segundo livro mais lido no mundo. Depois da Bíblia, ele é o livro mais lido no mundo, e eu li esse livro, fiquei empolgadaço para falar sobre, e aí compus uma música, é um pop rock, bem rock gaúcho, né? Tem lá os seus verbetes, tem a forma do gauchês, né, de cantar e de falar, então eu fico muito feliz, esse foi o meu último lançamento, em breve vai ter Taxidermia, que é uma música muito bacana que a gente está gravando. Então tá, Laura, eu vou colocar essa para o pessoal que está aí, eu vou colocar no final desse vídeo. Ó, vocês estão vendo, tá autorizado colocar no final do vídeo? Autorizado. Pode usar tudo, pode remixar, fazer versão bolero, tocar na festa de 15 anos, na festa da firma, pode fazer qualquer coisa. Obrigada, Laura. Gratidão. Até a Obrigado próxima. a ti pela oportunidade. Até. Valeu. Tchau, tchau.